Boa tarde a todas e todos. Esse é o Brasil e o Mundo em 30 minutos. Hoje nós vamos falar sobre a situação da mulher no mercado de trabalho no Brasil. Muita gente vem comemorando a suposta retomada econômica e a geração de novos empregos, mas quando a gente olha os dados com mais atenção, mais de perto, a situação não é tão boa assim, principalmente a situação das mulheres e principalmente a situação das mulheres negras no Brasil. Para ajudar a gente nesse debate, eu estou aqui com duas especialistas no tema, a Juliana Filetti e a Daniela Goraeb. Ambas são doutoras pelo Instituto de Economia da Unicamp e são pesquisadoras do Núcleo de Pesquisa de Economia em Gênero da Facamp. Eu queria começar perguntando para a Juliana, Ju, se você pudesse dar um panorama para a gente geral da situação atual da mulher no mercado de trabalho no Brasil, por favor. Olá, boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal que está assistindo. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer o nosso nome, o nome do núcleo, o convite. É sempre muito importante a gente poder falar sobre a situação da mulher no mercado de trabalho, entender o que está acontecendo, se essas melhoras realmente são significativas. Então, a gente agradece pelo convite. Voltando um pouquinho, Daniel, antes de falar especificamente da situação da mulher no mercado de trabalho, tem uma coisa importante aí para entender o funcionamento do mercado de trabalho. Lá no NPGEM, como o Daniel já falou, o Núcleo de Pesquisa de Economia e Gênero da Facamp, nós temos publicações trimestrais, nós publicamos 2 boletins, um que chama Boletim das Mulheres no Mercado de Trabalho, que é um boletim mais antigo, que faz uma comparação trimestral da situação das mulheres e a situação dos homens no mercado de trabalho, comparando as participações e os rendimentos. E um boletim mais recente, que é o Boletim das Mulheres Negras no Mercado de Trabalho, que também faz essas comparações, mas aí separando em 4 grupos sociais, que seriam as mulheres negras, as mulheres brancas, os homens negros e os homens brancos. Mesmo antes da pandemia, a gente já vinha trabalhando isso e salientando o fato de que a análise do mercado de trabalho ela não pode ficar contida nem restrita à análise do que a gente chama de taxa de desemprego na mídia, né? Que seria, na verdade, uma taxa de desocupação ou ao número de desocupados. Então, mesmo antes da pandemia, a gente já salientava que a gente precisa fazer uma análise mais completa, principalmente da questão da subutilização do mercado de trabalho, subutilização da força de trabalho. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que é a subutilização da força de trabalho, antes de passar a palavra para a Dani, para ela falar um pouco mais da situação atual da mulher no mercado de trabalho. Então, a subutilização é um termo mais recente e ele leva em consideração as pessoas desocupadas, que é o que a gente vê na mídia como os desempregados, né? O que é uma pessoa desocupada? Uma pessoa que não conseguiu uma ocupação, mas que empreendeu esforços para conseguir. Então, ela se dedicou para tentar, procurando um emprego e não conseguiu se ocupar no período de referência. Então, nós temos esse cenário dessas pessoas que estão procurando emprego e não conseguem. Mas nós temos também um conjunto de pessoas que nós chamamos de pessoas subocupadas, que são as pessoas que trabalham, que estão no mercado de trabalho. Então, elas entram ali como parte da força de trabalho ou como pessoas empregadas, mas que elas não conseguiram ocupar toda a carga horária, elas não conseguiram trabalhar as 40 horas semanais e elas gostariam de trabalhar mais. Então, aí a gente tem também um processo de uma força de trabalho que não está sendo utilizada em toda a sua capacidade. Por isso que entra no termo de subutilização. E ainda nós temos, dentro da subutilização, as pessoas que estão na força de trabalho potencial. Elas são consideradas pessoas fora da força de trabalho, porque elas nem procuraram uma ocupação, mas elas gostariam de trabalhar. E dentro da força de trabalho potencial, nós temos 2 tipos, 2 categorias. Os indisponíveis, que são as pessoas que gostariam de trabalhar, mas não conseguiram procurar emprego porque se viram indisponíveis de alguma forma. Então, ou porque estava cuidando dos afazeres domésticos, estava grávida ou doente, estudando, foi considerado jovem demais ou velho demais para trabalhar,
Enfim, tem os motivos aí da indisponibilidade dessas pessoas. Ou os desalentados, que são as pessoas que nem, já desanimaram, já desistiram de procurar um emprego. Então, quando a gente vai analisar o mercado de trabalho, é preciso olhar essa subutilização e não apenas a taxa de desocupação ou a taxa de desemprego. O que nós vimos com a pandemia, Daniel? Um aumento do número de pessoas indisponíveis. Então, as pessoas saíram das suas ocupações e caíram lá direto na indisponibilidade. Então, o segundo trimestre de 2020 teve um recorde de número de pessoas indisponíveis, tanto homens quanto mulheres, e a gente consegue imaginar bem por quê, né? As pessoas não podiam mais trabalhar, não conseguiam mais trabalhar. Os filhos estavam em casa, então a gente não tinha mais creche, não tinha mais quem cuidasse dessas crianças, e as pessoas foram jogadas na indisponibilidade para o mercado de trabalho. Agora, nesse momento, eu acredito que o próximo trimestre, que os dados vão sair agora em maio, no comecinho de maio, a gente vai conseguir ter um panorama melhor para comparar com aquele segundo trimestre de 2020, porque a gente vai ter, apesar de vai ser um primeiro trimestre ainda que vai sair, mas a gente vai conseguir ter um panorama um pouco melhor dessa possível recuperação no mercado de trabalho. Então, a gente tem ali um processo de recuperação no final de 2021, mas que ainda a gente acha que é uma recuperação muito escassa, muito pequena. Quando a gente olha essa taxa de desocupação, de subutilização da força de trabalho, por exemplo, a gente tem praticamente 1/3 das mulheres subutilizadas ainda, mesmo agora com esse período de leve recuperação. Então, deixa eu tentar. Você falou várias coisas interessantes. Antes de passar a bola para a Dani, deixa eu tentar resumir um pouco o que você falou para a gente deixar claro para as pessoas que não são muito da área. As mulheres estão agora no mercado de trabalho e estão sofrendo 3 coisas, basicamente. Primeiro, elas estão subocupadas, ou seja, elas gostariam de poder trabalhar mais, mas não estão trabalhando o quanto gostariam, estão trabalhando menos de 40 horas. E, além disso, muitas estão indisponíveis para trabalhar, porque estão fazendo outras coisas ou cuidando de afazeres domésticos, coisas que os homens não se defrontam, digamos, ou têm muito menos problemas com relação a isso. E também algumas estão desalentadas, ou seja, podem ter tentado procurar emprego por muito tempo, não conseguiram e desistiram. Em linhas gerais, mais ou menos, para as pessoas entenderem, é mais ou menos por aí? Não é um problema específico das mulheres, a subutilização. Então, a subutilização a gente pode encontrar tanto com os homens quanto com as mulheres. Mas é exatamente isso que você resumiu aí. E principalmente a indisponibilidade, ela é bem característica feminina, ela é bem das mulheres, né? Então, a gente sempre teve um número muito maior de mulheres indisponíveis do que homens. Com a pandemia, o número de homens cresceu muito na indisponibilidade. Mas mesmo assim não supera o número de mulheres indisponíveis. Então você tem razão, é um impacto muito maior para as mulheres do que para os homens nessa questão da indisponibilidade. Tá. Dani, então, vamos aproveitar esse gancho aí. Se você pudesse falar um pouco, né, do geral sobre o mercado de trabalho, comparando, até onde for possível, a situação dos homens e das mulheres, e se puder aprofundar um pouco a situação dos homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, em linhas gerais, seria muito bom. Esse recorte mais amplo, né, como você falou, de dividir a população brasileira, por exemplo, né, nesses 4 grupos, mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, homens brancos, daria realmente oportunidade de conhecer muito melhor as características do mercado de trabalho brasileiro. Então, quando a gente usa um dado geral, uma média geralzona, ela esconde, né, ela esconde realidades muito duras, que fazem parte de um grupo específico de pessoas, né? Então, quando a gente fala só em termos gerais, nessas médias gerais, nós estamos, de certa forma, fazendo uma análise errada, né? Errada, uma vez que isso não representa, inclusive pode não representar a maioria das pessoas, a realidade da maioria das pessoas, né? Que vivem com indicadores muito mais ruins, né? Muito piores, desculpa, muito
indicadores muito piores do que a média reflete, né, do que a média refletiria. Então, vamos ver se a gente consegue fazer um pouco isso aqui, mas se não, fica para os próximos encontros. Eu acho que vale a pena a gente voltar um pouco para falar da condição da mulher no mercado de trabalho hoje, falar, né, é inevitável falar do contexto, né, em que nós ainda nos encontramos, que é um contexto de recuperação de uma crise que teve, né, uma crise diferente, que foi, que recebeu esses elementos de uma pandemia, né, de uma crise sanitária extremamente violenta, e que afetou, sobretudo, né, as mulheres. Então, quando a gente fala que no segundo trimestre de 2020, né, saíram 10 milhões da força de trabalho, nós estamos falando que foram pessoas que deixaram o mercado de trabalho, né, deixaram, inclusive, até de procurar emprego, né, porque seus empregos, né, sumiram, né, foram paralisadas, as atividades que eram feitas, né, que eram realizadas, elas foram paralisadas, interrompidas, e no caso das mulheres ainda teve um agravante de que as instituições de ensino foram fechadas, né, e as mães, portanto, né, sobretudo de crianças pequenas, mesmo que as suas atividades não tivessem sido interrompidas, elas se viram, né, na condição de proteger essas crianças que, a partir de então, teriam que ficar em casa, né, na melhor hipótese possível, estudar em casa, né? Então, um desafio ainda de ter dentro de casa as crianças o dia inteiro e as crianças estudando, né? Então, como a Ju falou, então várias dessas mulheres deixaram o mercado de trabalho, deixaram a força de trabalho e foram para essa categoria de indisponibilidade, que significa o seguinte: não eram pessoas que não precisavam mais trabalhar, né? Não eram pessoas que não desejavam, não eram mulheres, né, que não desejavam mais trabalhar, não, elas desejavam e precisavam trabalhar, né? E por isso que a indisponibilidade dá esse caráter, né, de subutilização, porque são pessoas que não estão trabalhando, mas precisam, gostariam de trabalhar, mas não tem essa possibilidade, né, no seguinte contexto. Então, foram muitas as mulheres que foram para essa categoria, né, de indisponibilidade e ficaram nessa posição por muito tempo. E na medida que essas atividades foram retornando, inclusive as instituições de ensino, e agora muito recentemente apenas, né, as escolas, essas mulheres, o que a gente percebe? Em primeiro lugar, aquelas atividades em que elas estavam ocupando, muitas delas deixaram de existir. Deixaram de existir por quê? Porque a economia, o tamanho da nossa economia se reduziu, né? Então, vamos imaginar o seguinte: é uma mulher que era manicure e tinha um número de clientes, né? Esse número de clientes já não existe mais, porque a renda do país, né, os rendimentos do país como um todo estão menores, né? Nós estamos vendo, por exemplo, agora, nesse momento, um efeito muito nefasto sobre a renda, né? Além da renda do trabalho estar, né, ou caindo, né, ou com dificuldade de elevação, nós temos o efeito da inflação, né, que corrói o poder de compra. Então, muitos desses itens da cesta de consumo que eram, né, que nós podemos imaginar que estavam lá antes do início da pandemia, eles deixam de existir, né? Então, itens mais ou menos supérfluos, né? Então, eu falei aqui da manicure, mas então imagina a renda das mulheres que trabalham em salões de beleza, renda das mulheres que trabalham no setor de turismo, né? Então, turismo, por exemplo, podemos considerar, né, que em grande parte pode, né, ser um item de serviço não essencial e que é bastante prejudicado em cenários como esse de baixa atividade econômica e alta inflação, né? Então, assim, uma parte dessas ocupações que eram realizadas antes, elas nem existem mais, né? E quando a gente pensa, né, eu vi um dado recentemente, que acho que 30% das pessoas desempregadas estão há 2 anos procurando emprego, né? Então ou seja, pessoas que estão já há 2 anos fora do mercado de trabalho teriam, né, a gente imagina que neste momento, com um mercado de trabalho bastante reduzido,
teriam bastante dificuldade de encontrar essas novas ocupações, né? Então, como eu falei, ou porque elas não existem, ou mesmo se elas existirem, a concorrência, né, as dificuldades para conseguir é muito grande. No caso das mulheres, ainda isso tem, né, um efeito maior, porque as mulheres, em geral, elas têm, por conta do trabalho doméstico, né, isso a Ju pode até falar, eu não lembro, já acho que é o segundo motivo, né, é o segundo motivo para que as mulheres estejam fora da força de trabalho, tarefas domésticas, né, estar dedicada a tarefas domésticas. É o segundo, Ju? Antes da pandemia era o primeiro. E aí depois, com a pandemia, passou a ser o segundo porque tinha muito dos outros motivos, né? Que provavelmente era motivo pandemia, que não faz parte do questionário da PNAD. Enquanto acho que esse para os homens é o último, né? O último motivo para que eles estejam fora da força de trabalho, né? Então, as mulheres têm essa condição, né, do trabalho doméstico, que também extenua, que também exige horas de dedicação, de esforço físico, mental, emocional, né, em algumas situações até maior do que o trabalho, como a gente diz, fora de casa, né? Então, essas mulheres, elas têm pouca disponibilidade de trabalho, né? Elas têm menos horas de trabalho do que os homens, por exemplo, que não precisam, né? Deveriam, né, pelo menos compartilhar, mas que não têm essas responsabilidades domésticas, né? Não que eles não deveriam, como eu disse. Mas, e aí o que acontece? Então, tem várias vários cargos de trabalho que exigem uma determinada jornada de trabalho fixa, né, de 8 horas por dia, por exemplo, e que essas mulheres não têm, porque tem que buscar a criança na creche, né, tem que estar em casa em tal horas, tal. Então, várias das vagas disponíveis, né, não cabem no dia, né, de muitas dessas mulheres. Então, por vários desses motivos, e aí se a gente olha... Quer falar alguma coisa, Ju? Eu ia falar dos turnos também, né? Ou vaga de shopping, por exemplo, que trabalha à noite. Se você tem uma criança, então tem a vaga. Ela tá disponível, mas você tá indisponível para vaga, porque naquele horário você não pode, então você não consegue encaixar aquele trabalho que apareceu, mas com a sua rotina, com as suas obrigações, você fica indisponível para esse trabalho. Desculpa te interromper, Dani. Eu também Exatamente. queria, já que a gente está conversando aqui entre amigos, queria também levantar três questões que a Dani colocou, que você misturou problemas estruturais e conjunturais, né? O que tem que ser feito para qualquer análise mais consistente. Porque você primeiro deu um dado importante, né, das pessoas que estão há mais de 2 anos procurando emprego. Esse número já era bastante alto, já antes da pandemia, né? Eu lembro de ter visto uns dados aí, por volta de 4 milhões de pessoas, se eu não me engano, no Brasil, estavam em 2019 há mais de 2 anos, entre 1 e 2 anos sem procurando emprego, mas não achando, que é um problema estrutural. Isso com a pandemia piorou, né? Depois, outro problema estrutural que vocês levantaram é a questão dos afazeres domésticos, que atinge muito mais as mulheres, obviamente, porque a gente sabe que no Brasil, principalmente, no mundo inteiro, mas no Brasil isso é mais forte, a tradição é que as mulheres que façam esse tipo de coisa. Isso em todas as classes sociais. É claro que quanto mais pobre, maior é a carga sobre as mulheres, né? E daí vocês também adicionaram, isso é um problema estrutural, e vocês adicionaram um outro problema conjuntural, que é a questão da inflação. E a inflação a gente viu que ela está principalmente hoje nos transportes, né, na alimentação e nos aluguéis. Quando a gente pega essas três coisas, né, elas atingem diretamente os mais pobres. Então, isso deve ser muito mais forte ainda na questão das mulheres e das mulheres negras, né? A combinação dessas coisas afeta muito mais elas do que os homens brancos, por exemplo, quando a gente compara as duas pontas, né? Esse dado que você mencionou, né, de que o trabalho doméstico afeta, sobretudo, as mulheres mais pobres, e não as famílias, né? Você colocou as famílias mais pobres, não as famílias mais ricas, mas eu diria que não, viu, Dani? Porque
que acontece? As famílias mais ricas também vão jogar o trabalho doméstico, e aí até mais ainda, né? Totalmente sobre as mulheres. Mas quais mulheres? Né? Não as mulheres da casa, mas sim as mulheres pobres. Né? Então, então, os homens ricos não estão isentos, né, de jogar para as mulheres, e aí talvez num grau de exploração, né, muito maior, né, quando se trata de mulheres. Então, tem esse dado, por exemplo, que é inacreditável no Brasil. 13% das mulheres ocupadas no Brasil são empregadas domésticas, que esse número até reduziu um pouco por conta da pandemia, olha, esses trabalhos, né? Esses trabalhos que foram deixando de existir porque a economia encolheu, né? Então, eu diria isso, que os homens da classe rica passam mais ainda o trabalho doméstico para as mulheres, mas né, não necessariamente as mulheres da casa. Dani, posso falar um pouquinho nesse assunto também? Que eu também, quando o Daniel falou, eu falei, mas fica para as mulheres de qualquer forma, né? É até a forma das mulheres ricas daí se liberarem para o trabalho fora de casa, acaba penalizando o trabalho das mulheres pobres, normalmente mulheres negras e tudo mais. E aqui no Brasil a gente tem essa coisa do trabalho doméstico, que a gente precisa diferenciar o trabalho doméstico remunerado e não remunerado, né? Uma vez a gente fez uma tradução de um texto e a gente tinha essa dificuldade ao traduzir que trabalho doméstico ela está falando, porque ela colocava trabalho doméstico e a gente falava, mas é remunerado ou não remunerado? Porque para o texto não era uma questão. Trabalho doméstico não era remunerado. Agora, para a gente sentia a necessidade de falar, nós estamos falando trabalho doméstico remunerado ou trabalho doméstico não remunerado? Então, naquela hora que a gente está falando da indisponibilidade para cuidar dos afazeres domésticos, nós estamos falando das mulheres que estão cuidando dos afazeres domésticos das casas delas. Mas a gente ainda tem, dentro das pessoas ocupadas, uma categoria, que é o que a Dani está falando, que representa 13% das mulheres, que estão ocupadas com o trabalho doméstico das casas das outras pessoas. Então, aqui no Brasil, a gente tem esse dilema ainda do trabalho doméstico, né? É muito importante você ter ressaltado isso, Ju, porque isso apareceu numa outra conversa que a gente fez aqui também, porque isso aqui é uma coisa muito brasileira mesmo, né? Porque até certo ponto é um resquício um pouco do escravismo, né? Essa coisa da gente ter o quarto da empregada ou o elevador social. Essas distinções num mundo mais civilizado não existem, porque não deveriam existir mesmo, né? Isso aqui é uma coisa bastante brasileira. Sim, dava um programa, né, sobre isso, sobre o trabalho doméstico remunerado, né, e a gente tem que associar isso tanto à nossa história de escravidão, e também a forma como a divisão sexual do trabalho, né, foi sendo moldada com esse conteúdo escravocrata, né. Voltar ao assunto da recuperação, né, da pretensa recuperação do mercado de trabalho, porque, de fato, né, como a Ju falou, os dados, quando a gente olha as taxas, né, taxa de desocupação, taxa de subutilização, elas estão diminuindo, né, mas a gente precisa qualificar melhor esses dados, colocando o contexto, né, colocando referências temporais ou qualitativas com relação a isso. Então, uma que eu queria dizer é o seguinte, e é claro que tem, esse movimento, então todas essas mulheres, ou pessoas em geral, né, que saíram da força de trabalho, né, obrigatoriamente, involuntariamente, né, durante o início da pandemia, é evidente que elas estão voltando, né, e nessa volta ao mercado de trabalho, muitas delas voltam como desempregada, ou seja, né, muitas delas voltam procurando trabalho, e aí, né, são consideradas desempregadas. Mas o que eu costumo dizer, né, que aqui no Brasil, uma das situações aqui no Brasil, que o próprio desemprego, né, ele é uma condição especial, né, até, vamos dizer, um item de luxo, né, não sei se está certo dizer assim, porque é o seguinte, as pessoas não podem se dar ao luxo, né, ou poucas pessoas podem se dar ao luxo de ficar muito tempo desempregada, porque quem que é aquela pessoa desempregada? É aquela pessoa que não trabalhou nem uma hora na semana, né, de referência da pesquisa, e continua procurando por emprego,
né, e responde para o IBGE que está realizando medidas efetivas em busca do emprego. E isso custa, inclusive, né? Procurar trabalho custa muito dinheiro. Tem que pegar um ônibus, tem que distribuir currículo, tem que fazer ligação, tem que ir em entrevistas, né? Tem que se vestir para ir em entrevista, tem que ir até... Então, muitas pessoas não têm condições para procurar emprego. E aí, o que faz? Né? Elas saem das estatísticas de desemprego e começam a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, é nesse fazer qualquer coisa para sobreviver, né? Então, não é emprego, né? Nesse conceito de emprego que a gente tem, os empregos estão voltando. Não é que os empregos estão voltando, é justamente porque os empregos não estão voltando, nesse conceito que a gente estima, que a gente valoriza, é que o desemprego está caindo. Por quê? Por que o desemprego cai? Porque as pessoas têm que fazer qualquer coisa, e aí basta fazer qualquer coisa, basta trabalhar 1 hora na semana, 1 hora, né? Que essas pessoas saem das estatísticas oficiais de desemprego e passam a ser ocupadas. Então, quando a gente olha para os dados de ocupação, né, o que a gente vê que está aumentando? Essas subocupações, como a Ju comentou, né, que são essas pessoas que trabalham menos de 40 horas na semana, querem trabalhar mais, precisam trabalhar mais e têm disponibilidade para isso, inclusive. Então, esse número, né, só tem aumentado desde a pandemia, o número de pessoas, e mulheres, inclusive, subocupadas, e também que está um pouco associado a isso, mas é mais amplo, os trabalhos informais, né? Esses trabalhos que a legislação trabalhista e previdenciária não atinge. Então, são pessoas que até estão recebendo um rendimento muito baixo, mas sem nenhuma proteção, né, trabalhista, de regra de trabalho, de proteção do trabalho, de contribuição, né, ao sistema previdenciário. Então, isso jamais nós poderíamos chamar de recuperação econômica, né? Nós temos que dar um outro nome para isso, né? Mas, para ser muito honestos com o quadro que nós estamos hoje, isso jamais teria que ser chamado de recuperação econômica. E, além disso, qual é o nosso referencial, né? E muitas vezes de jornalistas ou, né, da mídia, né? Não vou falar jornalismo, mas da mídia, algumas mídias que analisam o cenário. O referencial é o ano passado, mas quando a gente volta para o início da pandemia, né, as ocupações, o nível de ocupação ainda não aumentou, o número de mulheres desempregadas é maior, né, do que do início da pandemia. A força de trabalho, nós ainda não retomamos o mesmo número da força de trabalho que tinha lá no fim de 2019. Então, tem vários indicadores, né? Se a gente olhar para o fim de 2019, que ainda não se recuperaram, nem se a gente for daí para sair desse nível de profundidade, né? E 2019 já era uma base ruim, né, Dani? Perfeito. Isso é importante de falar, né? Quando a gente compara 2014 com 2019, 2019 já é bem pior, porque foram 5 anos de crise, que a pandemia Exato. veio em cima e aprofundou ainda mais. Eu queria só falar uma coisa do que a Dani estava falando da ocupação, interrompendo a Dani de novo. Desculpa, Dani. Mas para vocês terem uma ideia, tem uma ocupação que é o trabalhador familiar auxiliar, que entra como uma pessoa ocupada, que não tem remuneração, porque ele está, sei lá, acompanhando alguém da família. Então ele é um auxiliar ali, e aí a gente pode pensar, vamos pensar num cenário de uma decoradora de festas e que leva o filho junto, e aí essa pessoa que está acompanhando a mãe entra no número de ocupados. Então é muito delicado. Você falar o número de pessoas ocupadas está crescendo, isso é maravilhoso, né? Só mostrando que tem até trabalhos ali que não tem remuneração nenhuma, que é só a pessoa arrumou o que fazer porque não tinha condições realmente de ficar entregando currículo e indo atrás, né? Uma prova disso, né, é que o rendimento médio tem caído, né? Isso é coisa de conta de economista, né? Mas o que significa o rendimento médio cair? Significa que as pessoas que estão sendo ocupadas, que estão recebendo um rendimento, estão recebendo rendimentos menores do que as que já estão, né? Então, todo emprego novo, né, ou toda ocupação nova,
está ocorrendo às custas do rendimento, né? Às custas da remuneração, né? Então, e é exatamente como eu falei, nós não podemos chamar isso de recuperação. Então, a recuperação só viria mesmo na medida que o rendimento médio da população brasileira estivesse subindo, porque cada um que entrasse com um rendimento maior. Por quê? Não simplesmente, né? Porque a estrutura produtiva brasileira está melhor, está mais qualificada, está chamando gente para trabalhos melhores, né, com geração de maior valor adicionado e tal. Então, quando o rendimento médio cai, isso significa que a estrutura produtiva está se empobrecendo em termos tecnológicos, em termos de produtividade, né? Então, o mercado de trabalho explica muito também, reflete, né, a qualidade da nossa produção, né? Isso é muito importante que vocês falaram, e eu queria fechar o programa com isso, porque, infelizmente, 30 minutos já se passaram muito rápido, mas destacar, vocês falaram muitas coisas, mas, em linhas gerais, só para a gente deixar aberto para os próximos programas, que eu espero que vocês venham para cá novamente, o convite está aberto, é que a gente tem que olhar os dados com cuidado, porque os empregos que estão sendo gerados, principalmente no tocante às mulheres, são empregos com menos qualidade, né? Com menos direitos, mais informais e com menores rendimentos, né? Então, a gente, quando eu falo, está caindo o desemprego, vamos olhar com cautela para isso, porque caindo às custas de todas essas questões. Dani e Ju, obrigado, muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês voltem, tá? Um beijo grande, até a próxima. Agradeço a todos e todas. Compartilhem no canal, curtam o canal. What your country can do